em comer com consciência, a gente muitas vezes acha que está se alimentando corretamente, mas não presta atenção a um detalhe importantíssimo. Você já ouviu falar no índice glicêmico dos alimentos? Esse índice é a velocidade com que o açúcar proveniente da digestão dos carboidratos é digerido, absorvido e atinge o sangue. Ou seja, quanto mais rápido atingir, maior o índice glicêmico. E para a gente saber mais sobre isso, começa agora o nosso quadro Vida Saudável. E a doutora Beatriz já está aqui comigo. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, a gente não presta atenção, a gente olha no rótulo sódio, a gente olha outras coisas, mas o índice glicêmico ele pode dizer muito sobre o alimento e se a gente vai ter que tomar um cuidado maior, né, doutora? Exatamente. O índice glicêmico, como você já definiu, é a velocidade com que o açúcar presente em qualquer quantidade nos alimentos vai atingir a corrente sanguínea e modificar a glicemia, né? Isso quer dizer então que alguns alimentos, esse açúcar ele chega mais rápido do que outros. Justo. E isso tudo vai depender não só do alimento, mas também tem variáveis importantes como, por exemplo, a maneira com que esse alimento foi produzido, a maneira com que ele vai ser ingerido. Por exemplo, cada vez que você cozinha os alimentos que contêm carboidratos, né, que são aqueles que vão originar maior quantidade de glicose, você já começa aumentando o índice glicêmico. Vou pedir para a nossa produção até colocar uma imagem que a gente tem aqui. Justo. Falando do índice glicêmico. Justo. Que justamente fala disso que você está falando, doutora. Exatamente. Então, nós temos aqui a variação de índice glicêmico e você sempre tem que ver na tabela que você vai usar, que existem várias tabelas, se esse índice glicêmico está sendo relacionado a 50 gramas de glicose ou então a pão branco. Porque eles fizeram duas tabelas. Então você tem que ver qual é a que você está utilizando. Por exemplo, essa aqui, provavelmente ela está utilizando aquela que compara com o pão branco, né? Porque ela tem níveis maiores, né? Geralmente você vai ver que aquela que compara com a quantidade de 50 gramas de glicose, ela tem níveis menores, como nós já vamos mostrar depois numa outra tabela. Certo. Então, sempre considera, sempre vê qual é a tabela que você está consultando. Porque senão, olha aqui, ó, nós vamos ter, essa aqui é uma tabela que considera a glicose. Então, ela tem os níveis de índice glicêmico, né? Eles são menores do que aquela que a gente mostrou. E daí... Mas isso tem uma variação, por exemplo, isso tudo, na outra tabela a gente estava comparando com o pão branco. E aí aquele número que a gente via ali embaixo, ele quer dizer o quê? Tem um mínimo e um máximo? Sim, não tem um mínimo e um máximo. Você vai ter que existe uma variação. Então você pode dividir em baixo nível glicêmico, médio e alto nível glicêmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que você ingerindo, um vai chegar mais rápido do que o outro, né? E essas quanto mais alto o número, é mais rápido? Mais alto é mais rápido que chega. E tem mais uma coisa. Quanto maior o nível glicêmico, maior é a quantidade de insulina que vai ser secretada pelo organismo. Aqui nós podemos ver nesse diapositivo que é bem legal, que fala sobre a taxa de glicose no sangue. E o que acontece? Cada vez que nós temos aumento da taxa de glicose no sangue, ele vai começar a secretar insulina, para fazer com que essa glicose que está sobrando lá no sangue, ou a glicose que está circulando, seja armazenada para a célula. Aquela que não foi aproveitada para a energia do organismo, ela vai ficar dentro da célula. E ali ela fica armazenada para a necessidade. Se ela não for usada, ela vai se transformar em gordura. E o que acontece? Cada vez que você tem a liberação de uma grande quantidade de insulina no organismo, você tem o aproveitamento da maior quantidade de glicose que tem no sangue. Então, se você começa a se alimentar de carboidratos que tenham menor índice glicêmico, você vai ter menor quantidade de insulina ou não vai ter pico de insulina depois de uma refeição ou depois de um lanche,
e isso faz o quê? Gera saciedade, você não vai sentir tanta fome e não vai sabotar tua dieta, não vai precisar comer de novo, né? E aí também o índice glicêmico, ele é importante você saber qual é o tipo de açúcar que também tem nesse alimento. Por exemplo, a batata doce e a batata inglesa, por exemplo, todo mundo começou a comer batata inglesa. Por quê? Porque ela tem, apesar dela... Desculpe, batata doce. Apesar dela ser doce, você pode imaginar, nossa, mas deve ter um monte de glicose ali, né? Ela tem elementos dentro da sua constituição que fazem com que a digestão demore mais, né? Que são as fibras. E ainda que você perca caloria, que é a medida da energia necessária para fazer a digestão dessa batata doce. Enquanto que a batata é um carboidrato complexo, porque tem amido, né? Mas só que ela não tem fibras. E a pouca coisa que você tem de celulose, que vai fazer com que você perca energia na digestão, você acaba, por exemplo, perdendo quase que completamente quando você assa a batata, quando você coloca a batata no micro-ondas. Então, a maneira melhor de comer batata ainda é a cozida em água. Cozida na água. Cozida na água. Doutora, tem algumas combinações que a gente pode fazer, por exemplo, uma fruta com alto índice glicêmico, para que ela não vá direto para o sangue, aumente o açúcar, sim, né? Eu posso fazer combinações, por exemplo, comer com algo que vá diminuir e aí demorar um pouquinho mais para chegar no sangue e não ter tanto problema como engordar? Sim, porque as frutas, tem até uma discussão muito grande na internet, quem for ver isso, quem for ver as frutas andam meio proscritas da alimentação, porque na verdade eu ia começar a falar alguma coisa a respeito da constituição dos alimentos, que entra exatamente a história das frutas. Por exemplo, as frutas, elas têm um carboidrato que é a frutose, isso ele é um monossacarídeo. O açúcar que tem nas frutas já está preparado para absorver, né? A forma de absorção, que é a frutose. Então, a frutose é um monossacarídeo, é a forma mais simples e a de mais fácil absorção. Quer dizer que toda vez que você comer uma fruta, principalmente aquelas que não tem muita fibra ou que tem muito caldinho, você acaba comendo, pegando, como por exemplo a melão, você acaba tomando um suco doce, né? Por causa da alta quantidade de água que tem. Então, pelo fato de ter a frutose, que é um carboidrato muito simples, ele é uma quantidade só de glicose, né? Uma molécula só. Então, é muito fácil de absorver. E se você come isso, por exemplo, em intervalos durante a sua dieta, o que vai acontecer? Você vai ficar com fome daqui a pouquinho. É isso que a gente percebe. Então, fazer uma combinaçãozinha por exemplo, ajudar. Com fruta com iogurte. Porque daí a proteína vai junto e ela vai demorar para ser absorvida durante a gestação. E a mesma estratégia você pode utilizar para diminuir a quantidade, a carga glicêmica, que seria a quantidade de carboidrato que você vai comer versus ou multiplicado pelo índice glicêmico. Por exemplo, arroz tem um alto, tem um nível glicêmico, um índice glicêmico alto, né? Mas acontece que o arroz, ele tem um alto poder nutritivo, porque se você combinar o arroz com feijão, é a dieta ideal para vegetariano, por exemplo, porque todos os aminoácidos, ou melhor, o único aminoácido que falta no arroz existe no feijão e vice-versa. Então, quer dizer que ele provê todos os aminoácidos essenciais para a alimentação. E, doutora, em questão assim, para a gente evitar cuidar com doenças que isso afeta diretamente, existe algum cuidado? Não tem. Por exemplo, vamos assim, na verdade, assim, ainda não se sabe qual é a utilização total no diabetes
né? Só que existe uma recomendação de você baixar cada vez mais o índice glicêmico. Por exemplo, o arroz. Se você quer baixar o índice glicêmico do arroz, você começa a enfeitar, como por exemplo com a abobrinha, que você diminui a quantidade de arroz, mas você ainda está comendo arroz. Então, isso é para orientar a alimentação, mas nem por isso nós vamos ter que só comer aqueles que têm baixo índice glicêmico. Perfeito. Nós vamos ter que começar a combinar e usar estratégias que é para diminuir a quantidade, né, o índice glicêmico da dieta ou a carga glicêmica. Perfeito. Doutora, obrigada pelas dicas hoje. Nunca tinha pensado nesse tal índice glicêmico. Aprendi hoje. Obrigada, doutora. Imagine. Valeu. Vamos fazer um breve intervalo, gente, mas é rapidinho. Sabe por que Blumenau é tão quente? Eu vou te contar. Fica aí que eu volto já.